dia, deusas! Estamos aqui no 21º dia do nosso projeto 30 Dias de Reconexão. Esse projeto, como muitos de vocês já sabem, foi um projeto que foi motivado por conta de um despertar espiritual que aconteceu na minha vida, principalmente depois das minhas perdas gestacionais, quando eu me vi ali sem entender o que estava acontecendo comigo, porque os exames estavam normais, estava tudo dizendo que meu corpo estava pronto para gerar, e ainda assim, todas as vezes que eu engravidava, eu perdia em um determinado momento dessa gestação. E depois que eu comecei a busca nesse processo, eu identifiquei, apareceu para mim, que eu creio que foi Deus me mostrando sobre o mundo espiritual. E aí eu vi que tinha sinais de heranças espirituais na minha vida que estava impactando a minha gestação de seguir adiante. E pela glória de Deus, depois que eu me libertei, passei por essa cura espiritual e me libertei dessas heranças, eu pude, hoje estou podendo gerar meu bebezinho que já está aqui com 5 meses e pouco, com saúde, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E por isso mesmo que eu resolvi fazer esse projeto, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas e você fica só buscando respostas no lado material, né? No lado físico, olhando para as imagens. Vixe, deu algum erro? Voltou? E aí, tá pausando? Porque aqui para mim tá dizendo, toda hora tá dando uma mensagem aqui que tá live pausada por causa da conexão. Para você aí tá normal ou tá parado? E aí, então, por conta disso, eu vou crer que tá normal aqui. Ver se tá. Tá. Verifica aí se voltou. Acho que agora tá normal, né? Tirei aqui do Wi-Fi para ver. Enfim, então, por conta disso, eu me senti nessa obrigação, digamos, é uma obrigação do bem, para poder compartilhar isso com outras pessoas, porque eu tenho certeza que às vezes você está aí buscando no mundo natural as respostas, na parte emocional, e quando na verdade a sua cura precisa ser espiritual, dependendo do seu caso. Então é muito importante a gente ter esse discernimento que somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos no corpo, como eu já falei aqui em aulas passadas. Mas e por isso a gente precisa identificar quais são as raízes das nossas questões. E hoje o nosso tema é chamadas para ser luz no mundo. E como é que a gente pode ser luz no mundo? E aí eu quero começar com uma provocação, com uma pergunta para você refletir sobre a sua vida. Você tem escondido a sua luz por medo, por vergonha ou até mesmo insegurança? Me fala a verdade. Eu atendo mulheres aqui nos meus programas de mentoria, meus programas terapêuticos, e são as questões mais comuns que eu encontro. São mulheres que têm ali extremo potencial de brilhar, de viver assim na sua plena potência, mas essa mulher tem medo, essa mulher tem vergonha do que as pessoas vão pensar, tem vergonha de não ser boa o bastante para aquilo que está fazendo, tem medo do julgamento, de tudo isso, e isso faz com que essa mulher se trave e aquela luz que ela tem dentro dela, colocada por Deus, que foi o propósito que ela veio viver aqui na Terra, ela não consegue trazer para o mundo, ela não consegue compartilhar com as pessoas por conta desse medo, dessas inseguranças. Então hoje o nosso estudo vai ser baseado nesse trecho bíblico que traz justamente esse chamado de Deus para nós. E aí o que é que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente consiga ser essa luz no mundo como Deus quer que a gente seja? E aí eu vou começar aqui, usando aqui como referência o texto lá de Mateus, Mateus 5, versículos 14, de 14 a 16, onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Então, essa chamada aqui é maravilhosa para a nossa vida. E o que é que isso significa na prática? É que se a gente tem algo bom que todos nós temos para compartilhar, para edificar, para transbordar na vida do outro, a gente não pode simplesmente guardar isso para a gente. Quantas de vocês, mulheres maravilhosas, inteligentes, que têm capacidades aí de ajudar outras pessoas e você fica aí com medo, alimentando medo, insegurança, quando você não está olhando para o que Deus quer para você. Então, hoje, nesse estudo, eu também quero te fazer um convite, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente não, né? Algumas pessoas por aí dizem assim, Deus é amor, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, então Deus ama a todos. Beleza, é verdade, Deus ama a todos, mas uma vez que você decide andar com Deus, você precisa reajustar a sua rota, você precisa moldar o seu caráter para viver de acordo com o que Deus espera. Então não ache que porque Deus é amor, que você vai continuar tendo a vida que você acha que deve, cheia de vício, cheia de complicação, cheia de lixo emocional jogando na vida das pessoas, e você acha que está tudo bem, porque Deus ama a todos, e não é verdade, porque na palavra de Deus ele diz, ele quer que a gente sim siga os seus ensinamentos, e para isso a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Mas como é que você vai ser obediente à palavra se você nem conhece? Se você não busca ter diariamente o seu momento de oração, o seu momento de estar em contato com a Bíblia, para você entender qual é o caráter de Deus, o que é que ele espera de você, né, na sua vida, quais são as posturas, quais são os comportamentos que a gente precisa buscar adotar, para que a gente possa ser, de fato, essa luz no mundo. E aí, quando eu não faço isso, eu não posso simplesmente dizer, Deus me ama, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Deus te ama, mas só que Deus ele tem um propósito específico para a sua vida. E muitas vezes a gente quebra a cara na vida porque a gente quer fazer as coisas pela força do nosso braço, como eu já fiz inúmeras vezes. A gente acha que a gente sabe de tudo e a gente vai para a vida, não, é desse jeito que eu vou fazer e vou lá e faço, mas não. Quando a gente anda debaixo da vontade de Deus, as coisas fluem muito mais facilmente. Às vezes aquela dificuldade que você enfrenta diante de uma situação, você poderia nem precisar enfrentar aquilo se você já tivesse entendido o que é que Deus quer para a sua vida. Então qual é o caráter que você deve buscar desenvolver? E aí não precisa de muito esforço. É você entender como era Jesus, como Jesus trilhou a sua caminhada aqui na Terra, como foi o caráter de Jesus. E a gente, como filha de Deus, uma vez que você reconhece Jesus como nosso único Senhor e Salvador, que ele veio aqui na Terra, enviado por Deus, para poder nos livrar dos nossos pecados, quando você entende essa misericórdia de Deus, esse amor tão grande de Deus por nós, que ele fez isso, quando você se apropria, aí sim você pode ser considerada filha amada de Deus. Porque até então você é criatura de Deus, você foi criada por Deus. Mas você se torna filha quando você reconhece Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E aí, depois que eu faço isso, eu sigo minha vida normalmente? Não. Eu preciso adequar o meu caráter, eu preciso limpar aquilo que não condiz com o que Deus espera de mim e tirar da minha vida. Então, qual é o ideal? O que eu deveria buscar ser? Parecida com Jesus. Olha como Jesus foi aqui na Terra. E também, lá em Gálatas também, ele traz quais são os frutos do Espírito, que nesse projeto aqui, já tivemos aulas dos frutos do Espírito. Quando você está transbordando os frutos do Espírito, é sinal que você está nessa caminhada aí, buscando ser semelhante a Jesus. Eu sou perfeita? Eu já sou assim? Claro que não, eu tenho muito que melhorar, mas a gente precisa buscar diariamente essa postura. E aí os frutos do Espírito é amor, é bondade, é paciência, é domínio próprio. Se você olha para a sua vida e você não vê esses sinais, você precisa mudar, você precisa melhorar. Então, quando Deus aqui nos chama em sua palavra para ser luz no mundo, a gente sim precisa ajustar a nossa vida, para que sim a gente possa ser essa luz,
para clarear a vida de outras pessoas, para poder trazer ensinamentos que vão edificar a vida de outras pessoas. Porque é aquilo, a gente não vai ficar buscando aprender, se desenvolver só para a gente. Qual a graça que tem nisso? De você buscar aprender algo e você guardar aquilo ali só para você. Você aprende algo para você compartilhar, para você transbordar na vida das pessoas. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que um dos princípios mais importantes é servir ao próximo. Então, como que eu posso ser luz no mundo? Servindo ao outro, entendendo a necessidade do outro e servindo com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso ajudar. Então, o que é que significa você ser essa luz no mundo? É você transbordar esse amor em você. É como se a pessoa olhasse para você e falasse assim: eu vejo uma luz diferente dessa mulher, eu vejo um brilho, e esse brilho não é da make, não é de um banho que você tomou, não, é a luz do Espírito Santo que está através de você, resplandecendo. Então, para que você seja essa mulher que brilha, você precisa estar andando debaixo da palavra de Deus, andando em obediência. Uma vez que você anda em desobediência do jeito que você quer, essa luz se apaga. Você pode ser a mulher mais linda quantas e quantas vezes. Já atendi mulheres aqui com problema de insegurança, com questões assim. Mulheres lindas, 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 mas cheias de questões, distante de Deus. E tudo isso faz com que você perca o seu brilho verdadeiro. Porque o seu brilho, você é só um instrumento de Deus. Então, quando você não está alinhada com Deus, você não vai ter esse brilho. Esse brilho, pessoal. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento para a gente não ficar buscando no lugar errado aquilo que está nos faltando. E o convite de hoje é esse, é você olhar para o que Deus espera para você, que tudo o que Ele quer para a sua vida está aqui. Não existe mistério. Está aqui na palavra de Deus. A questão é, você tem tempo para isso? Você está priorizando isso? Ou, não, esse livro é muito grande, meu Deus, daqui que eu leio esse livro todo. Mas se você lê um capítulo por dia, 2, 3, se você quiser ler a Bíblia em um ano, você vai ter que ler, se eu não me engano, são 3 capítulos durante a semana e 4 no final de semana, alguma coisa assim. Eu só sei que eu tô buscando ler 5 capítulos por dia, com esse objetivo de conseguir ler a Bíblia uma vez no ano, a cada ano ler, porque cada vez que você lê, você aprende algo. Como diz, a Bíblia é uma palavra que ela é viva e eficaz. Então, a cada vez que você olha, você já está com um nível de maturidade espiritual, e cada vez que você lê o mesmo trecho, você tem um outro entendimento maior. Porque quanto mais você busca Deus, mais Ele se revela para você. É isso que diz na palavra. Então a gente tem que buscar incessantemente essa aproximação, esse entendimento do caráter de Deus. Porque assim a gente vai conseguir ajustar a nossa vida para que a gente viva essa plenitude aqui na Terra. Antes que a gente chegue lá na eternidade, a gente já pode ter sim vida abundante, mas é uma ilusão. Como muitas pessoas ficam falando por aí que Deus é amor, então você vai viver do jeito que você quer. Não é verdade. Para você alcançar as bênçãos, você precisa buscar ter obediência à palavra de Deus. É isso que está aqui nas Escrituras, inúmeras histórias aqui, onde as pessoas foram teimosas, fizeram as coisas da sua cabeça, mesmo tendo todas as orientações, as pessoas iam lá e faziam da sua própria cabeça e quebravam a cara, e mesmo assim não aprendia. E quantas vezes a gente vê assim as pessoas hoje, entregue a vícios, a comportamentos agressivos, comportamentos destrutivos, e a pessoa ela não desperta. Então é muito importante que a gente tenha o nosso coração quebrantado, a gente busque ter humildade para a gente olhar para a nossa vida e ver o que é que a gente precisa mudar. E pedir em oração que Deus nos revele. Deus me mostra, Pai, se tem algo que eu preciso mudar ainda. Me mostra, Pai, sonda meu coração. Vê se tem algo que eu preciso mudar. É oração sincera com Deus. E Ele vai te mostrar. E você vai ver, vem do nada, né? Aquele pensamento assim, poxa, isso aqui, eu acho que eu poderia mudar minha postura em relação a essa situação. E você mesma vai se moldando, porque o Espírito Santo ele está em você, trabalhando, te ajudando. Ele é o principal interessado em te ajudar a evoluir nessa caminhada com Deus. Mas para isso você tem que querer. Por isso que Deus fala na palavra que Ele dá sim o livre-arbítrio, você, claro,
vai colher as consequências das suas escolhas. Mas ele te dá o livre-arbítrio. Então você precisa escolher. O mundo espiritual, ele é movido por palavras. E ele existe a partir do momento que você abre porta. Deus, ele não vai agir na sua vida. Ele poderia fazer? Pode, porque ele é soberano, ele pode todas as coisas, mas ele escolheu que o mundo funcionasse dessa forma. Então, se você quer que o mundo espiritual atue na sua vida, você precisa abrir a porta. Então, como é que eu posso abrir a porta para Deus? Em oração, pedir para Deus intervir na sua vida, que Deus venha, que faça uma limpeza, né? A gente tem que pedir isso a Deus, olhar para todas as áreas da nossa vida e ver o que a gente precisa mudar. E aí, como é que o espírito maligno, que é comandado ali por Satanás, como que ele pode acessar nossa vida? E a gente precisa chamar? Não, a gente só precisa desobedecer a palavra de Deus, que você dá legalidade no mundo espiritual para espíritos malignos atuarem na sua vida. Então, se você anda achando que você vai viver sua vida do jeito que você quer e você vai ter as bênçãos de Deus, não vai ter não. Porque a legalidade no mundo espiritual é dessa forma. Então, para que Deus atue na sua vida, você tem que orar, pedir a Deus que entre na sua vida, entre na sua casa, entre no seu relacionamento. Você tem que pedir a Deus que Ele intervenha na sua vida. É preciso que você verbalize isso. E o mundo espiritual, como eu disse, também os espíritos malignos, eles vão sim atuarem na sua vida se tiver qualquer brecha. Então, se você tem vício, se você tem idolatria, se você transgrediu qualquer lei espiritual, você já tem naturalmente legalidade para que espíritos malignos estejam interferindo na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua vida emocional. E muitas vezes hoje você fala assim, Carla, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô fazendo tudo certo e minhas coisas não andam, meus negócios não andam. Meu relacionamento é briga atrás de briga, ou então eu nem consigo me relacionar. Toda pessoa que aparece daqui a pouco vai embora. E você não sabe que você pode estar debaixo de uma herança espiritual. Você pode estar tendo legalidade na sua vida para os espíritos malignos atuarem. E, como diz na palavra de Deus, Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para isso na sua vida. Isso é real. Quer você acredite ou não, o mundo espiritual é real. E ele está atuando na sua vida. Então aí você tem duas escolhas. Ou eu finjo que nada está interferindo e continua sua vida cheia de problema, ou você resolve encarar, entender que isso é verdade, porque está aqui na palavra de Deus, e é só você olhar ao seu redor. É só você olhar ao seu redor, as pessoas que você convive, e você vai ver sinais. Quanto mais você entende o que diz aqui na palavra de Deus, você olha as pessoas ao seu redor, você vê claramente os sinais de heranças espirituais, a ação do inimigo por conta de pecados, você vê. Ah, Carla, então agora você está julgando as pessoas? Não, mas a gente olha, porque a gente aprende por observação também. Então, se eu vejo algo acontecendo na vida de outra pessoa, eu não preciso esperar acontecer na minha para eu fazer diferente. Se eu vejo, eu posso já fazer diferente pelo exemplo do outro. Então, é muito importante você saber disso. E não são muitas pessoas que falam sobre isso. As pessoas falam assim, Deus é amor, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, todo mundo é aceito aqui, vamos seguir, vida que segue e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Eu te digo com toda a verdade, baseado na palavra e não da minha cabeça. Você precisa ajustar a sua vida para o que Deus quer. E como é que eu vou saber o que é que Deus quer para a minha vida? Lendo as Escrituras e ajustando a sua vida. Simples assim. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil. Mas quando existe um desejo genuíno seu, e aquilo que eu disse aqui mais cedo, se você fez a sua oração sincera, pediu a Deus para Ele entrar na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai ver, parece assim mágica, tem coisas assim que você gostava de fazer, que você tinha aquela coisa, e você perde a vontade. Aquela coisa não tem mais graça, você fala, ai meu Deus, eu amava fazer isso, deixa eu fazer aqui de novo. Aí você faz, você não vê graça naquilo mais. Porque o Espírito Santo ele vai te ajudando. Então, você com a sua força do braço, muitas vezes você pode ter muita mais dificuldade. Por exemplo, para você largar um vício que você tem,
Você sozinho você não consegue, porque um momento de fraqueza, alguma coisa ali que você ouviu, aquele gatilho que te fez buscar aquele vício de novo, você não vai conseguir. Mas se você está com Deus, se você ora a Deus e pede ajuda nesse sentido, você vai ver que aí sim, você andando debaixo da palavra, e aí por isso que eu também até anotei aqui para eu não esquecer, de que qual é esse contraste aí de luz, né? Porque ele está falando que a gente é chamada para ser luz no mundo. Qual é o contraste da luz? É a sombra, é a treva. E todos nós que somos pecadores, né, claro, estávamos nas trevas. E uma vez que a gente reconheceu Jesus como nosso único Senhor e Salvador, ele nos livrou dos nossos pecados. Então, a partir daquele momento em que eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e ajusto a minha vida a partir do arrependimento, né, o aquebrantamento do meu coração, a partir disso, ajustando a minha vida, eu começo a me tornar luz onde era treva. Então isso é maravilhoso. É importante você saber disso, que para que esse movimento da treva para a luz aconteça, precisa de ação minha, ação consciente, decisão, decisão. Não tem outra coisa. Então, é importante muito que você tenha essa clareza, que esse é o caminho. Esse é o caminho. E é o único caminho, né? Como Jesus disse, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém chega ao Pai senão por mim. E eu já fui de tudo quanto é religião e lugares aí. Hoje eu não tenho religião. Hoje eu sou cristã. Para mim, a verdade de Deus é essa que está aqui escrita há 2000 anos, há mais de 2000 anos, que ainda é atual. Tudo que você seguir até hoje, você só vai ter bênção. E as coisas que você vai de encontro ao que está na palavra, você vê o caos acontecendo na sua vida. Então, Carla, mas eu não sei, porque eu não sei bem quem foi que escreveu essa Bíblia, né? Porque tem tanto tempo, possa ser que já foi distorcida. Arrisca seguir o que está escrito aqui para você ver. Arrisca, só assim, não, vou fazer um teste aqui um mês. Um mês eu vou seguir o que está aqui e o que não tiver aqui eu vou tirar da minha vida. Arrisca um mês para você ver. Para você ver se vai mudar alguma coisa na sua vida ou não. É só assim que você vai saber. Porque tem muita gente que vai estimular a incredulidade. Que a sociedade hoje está assim. Não, tá tudo livre, tudo pode, né? Todas as bandeiras aí. Então tá lindo, tá tudo maravilhoso. Todo mundo é aceito do jeito que é. Não, 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 não. Porque tem muitas ações que as pessoas hoje estão fazendo por influência do inimigo, de espíritos malignos, por conta de brecha aberta. E a pessoa está tão envolvida naquilo que a pessoa começa a achar que aquilo ali é natural, que aquilo ali é normal, mas não é. Não é o normal. O normal é aqui, ó, é o que a gente está aqui. E você vê. E sabe como é tão fácil você perceber que é normal o que está escrito aqui? É você começar a praticar. E você vai ver o que você vai sentir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. É você sentir na sua vida, você olhar para todas as áreas e você ver Deus restaurando cada área da sua vida. É só você fazer esse teste. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Faça esse teste. Em um mês, até menos, porque Deus é maravilhoso, Ele pode agir em qualquer momento, num piscar de olhos. Então, assim, é só você dar esse voto de confiança. E aí eu trouxe em quais áreas da vida a gente pode ser luz. E aí eu trouxe, por exemplo, na família. Como eu posso ser luz dentro da minha família? É você trazer uma palavra de encorajamento para seu filho, para o seu marido. Muitas mulheres têm um grande equívoco de, no seu momento de raiva, ficar ali falando um monte de bobagem, profetizando coisas negativas na vida do filho, na vida do marido. E não entende o impacto que isso tem, como eu já falei aqui em aulas passadas. O mundo espiritual é movido por palavras. Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque essas palavras ela têm ação no mundo espiritual. Carla, eu falei, mas aí eu me arrependi. Mas já falou, sua palavra já está lá no mundo espiritual. Então é por isso que quando Deus nos chama para ter domínio próprio, é para a gente também saber controlar nossos comportamentos, nossas atitudes, para que a gente tenha discernimento para olhar para uma situação que talvez traga uma insatisfação, mas que você precisa centrar primeiro. Se aquilo ali te tirou do sério a ponto de você querer explodir,
se cale, mas não jogue palavra ao vento, porque você está profetizando e a sua palavra sobre a sua família tem muito poder. Então é muito importante que você profetize coisas boas, as promessas de Deus aqui, que sua casa vai servir ao Senhor, que vai viver em abundância, as promessas que Deus tem aqui na palavra dele, você pode profetizar na sua família. Isso é você ser luz no mundo. O contrário também é verdadeiro, quando você fica ali só jogando críticas, dificuldades sobre a vida, que seu marido é um inútil, que seu marido é isso. Quanto mais você fala isso, mais disso você vai ter, porque você está profetizando. Então, é muito importante que você cuide das suas palavras, em qualquer situação, e principalmente sobre a sua família. Porque você também é um porto seguro ali, emocional e espiritual para o seu lar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outro lugar, no trabalho, como é que você pode ser luz no mundo? Olhando ali no ambiente de trabalho, é a sua integridade, é a sua empatia, é a sua excelência no que você faz. Ah, Carla, mas eu detesto esse trabalho que eu tô. Beleza, mas enquanto você estiver lá, faça o seu melhor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Isso daí, glória a Deus, Thaís, eu profetizo a família que quero ter. Isso mesmo, isso é a melhor coisa, porque o mundo espiritual pode ter certeza que o mundo espiritual já está trabalhando nessa direção. A gente precisa se apropriar da palavra de Deus. E o que ele está dizendo é que Deus, quando ele fez o mundo, foi através da palavra. Que haja luz. E aí foi havendo tudo aquilo que ele foi falando e foi se tornando, vindo do mundo espiritual para o mundo natural. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica e estar aqui. Hoje em dia a gente vê a mecânica quântica, explica isso, né, com o experimento lá da dupla Fender, ele explica como isso fisicamente acontece, que é uma dinâmica semelhante à do Wi-Fi, de todos esses equipamentos, esses sistemas que existem aí, que funcionam. A gente não sabe como é que o Wi-Fi funciona, como é que uma rede lá não sei aonde pega o sinal e você consegue ligar aqui no seu celular, o seu aparelho, e aí ninguém explica isso. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio da criação do mundo e está aqui na palavra de Deus. Então, minha deusa, guarde todos os dias um momento do seu dia para você estudar a palavra de Deus, para você orar. E outra coisa, quer fortalecer o seu espírito? Faça jejum. Faça jejum. Jejum é uma bênção para você se aproximar de Deus, para você enfraquecer sua carne, seus desejos. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de beber. Faça um propósito com Deus e faça ali, determine um período que você vai ficar sem fazer aquilo e ore incessantemente naqueles momentos e busque enfraquecer sua carne, porque o jejum ele serve para isso, não é para você fazer barganha com Deus, é para você enfraquecer a sua carne e você fortalecer o seu espírito. Meu Deus, eu era uma pessoa que eu não conseguia parar, assim, atrasava um minuto, 10 minutos do almoço. Eu ficava, gente, eu tô desesperada, eu vou morrer. Eu ficava achando que eu ia cair tesa a qualquer momento. Eu achava que eu não conseguia. Depois eu comecei a fazer jejum de um dia, de 3 dias sem comer só na água. Eu já fiz até de 7 dias. E assim, Deus nos sustenta. É maravilhoso e você vai ver. Quanto mais você busca, não é enfraquecer a carne. Para mim não tem outra explicação melhor. Quanto mais você enfraquece a sua carne, mais o seu espírito fica forte e você não se sensibiliza com qualquer situação. Hoje estou grávida, pela glória de Deus, então eu não posso fazer esses jejuns dessa forma, mas você pode pular uma refeição, você pode fazer algo que seja ali difícil para você, mas no intuito de enfraquecer a sua carne. Não que você vai fazer nenhum combinado com Deus. Só que Deus ele é tão maravilhoso, que ele vê a sua sede, a sua intenção do seu coração buscando ele, e ele vai fazer por você. Porque é aquilo que eu disse, quanto mais eu busco a Deus, mais ele se revela para mim. Então, esse é o meu chamado de hoje, né? Para a gente ser essa luz no mundo, como Deus nos propõe aqui, como Jesus falou aqui em Mateus. A gente precisa ajustar a nossa rota, reajustar. A gente precisa moldar o nosso caráter para ser parecida com Jesus. Ah, Carla, tá longe ainda. Ótimo, tá longe, mas se todo dia você fizer um pouquinho, você vai ficar mais perto. Então, não use isso daí como desculpa que você está muito longe, então não dá nem para fazer, não.
Use isso como um incentivo. Eu estou longe, mas todo dia eu dando um passinho nessa direção, eu vou ficando cada vez mais perto. E aí você vai ver os resultados acontecendo na sua vida e isso vai te motivando cada vez mais. Mas ainda assim, se Deus não fizer nada daquilo que você deseja, ainda assim Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Às vezes a gente fica ali lutando para conseguir algo, mas Deus sabe, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabe que aquilo ali não vai ser bom pra gente. Mas a gente, com a nossa visão limitada, a gente quer aquilo porque a gente acha que é o melhor. Só que Deus, Ele sabe. Então, se você anda com Deus, você se submete à vontade de Deus, você só vai ter a melhor coisa para a sua vida. Porque às vezes aquele emprego, aquela oportunidade que parecia ser maravilhosa, é algo que não vai ser. Eu posso olhar para a minha vida e eu vejo muito agir de Deus. Eu mesma, quando eu lembro que eu fiz eu queria fazer, na época do doutorado, eu queria fazer o doutorado de sanduíche, né? E aí eu estava pesquisando de ir para a Alemanha, de fazer um período lá dos meus experimentos. E aí eu fiz todo o processo, né, do inglês, porque eu não sabia assim o inglês para ler e escrever, porque eu precisava para o mestrado, para o doutorado, eu precisava disso. Mas eu não tinha essa fluência para conversar e nada disso. E para eu fazer esse doutorado de sanduíche, eu precisaria fazer uma prova ou do TOEFL ou do IELTS, que foi o que eu fiz. E aí eu falei, não, vou estudar. Comecei a estudar, contratei uma professora particular, uma americana, comecei a fazer aula de inglês. E aí fui melhorando. Um professor, o meu orientador, ele me sugeriu que eu fizesse uma submissão de um dos artigos do meu doutorado para eu apresentar no congresso em inglês. Eu nunca tinha apresentado nenhum trabalho em inglês. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu fui lá na cara e a coragem, em Foz do Iguaçu, e apresentei esse trabalho, deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu fui melhorando no inglês, e aí fui fazer a prova do IELTS, que eu precisava ter uma pontuação mínima em cada um dos critérios, né? Na escrita, na fala, escrita, audição e leitura, né? Isso, e leitura. E aí, só que o meu listening era o pior de todos, porque para entender, meu Deus, era para mim é o mais difícil. Aí eu fui fazer essa prova, tirei o que eu precisava em todas as outras, mas de ouvir, e eu lembro muito bem, foi em dezembro de 2019. Eu não consegui. E aí o doutorado já era para você ingressar em janeiro de 2020. E eu não consegui. Aí fiquei assim triste, falei, mas está na mão de Deus, Deus não... Se não foi, eu fiz o meu melhor, me esforcei, fiz essas aulas particulares e tudo, aprimorei meu inglês sim, mas não foi o suficiente para atender os requisitos, não consegui. Beleza. Quando foi, algumas pessoas foram, né, para o doutorado de sanduíche. Quando foi em março de 2020, aconteceu a pandemia. E aí um monte de estudante, um monte de gente em vários países presos sem conseguir voltar para o Brasil. Gente com dificuldade até para se alimentar. Um monte de coisa assim. E aí quando eu vi aquilo, eu chego a me arrepio de ver a mão de Deus, porque Ele está nos detalhes. Se você prestar atenção na sua vida, você vai ver a mão de Deus em vários momentos da sua vida. Ele te livrando e você querendo aquilo de todo jeito, mas não era talvez o momento para você fazer aquilo. Ah, Carla, mas se não era o momento, então por que eu consegui fazer aquilo? Porque aquilo vai ter um propósito. Aquilo me fez ser perseverante, me fez ver o quanto eu posso alcançar coisas que eu não acreditava. Por exemplo, apresentar um trabalho em inglês que eu jamais, por conta própria, eu iria submeter um trabalho. Mas esse meu orientador veio, me incentivou, falou, não, escreva, você é capaz, você tal. Veio falando ali umas coisas, e aí eu falei, eu vou mesmo, vou me inscrever, vamos ver o que é que dá. E aí o meu artigo foi aprovado, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ir lá apresentar. E deu tudo certo. Mas assim, não pense que quando algo dá errado na sua vida, é porque Deus não está olhando para você, não é porque Deus não quer fazer a sua vontade, não. Deus sim, Ele pode fazer a nossa vontade, mas desde que aquilo não vai atrapalhar o nosso propósito aqui na Terra. Então pense assim, se não deu certo isso aqui, tudo bem, tá tudo bem, porque todas as coisas cooperam para o bem.
É isso que está na palavra de Deus. Se a gente se apropria do que está escrito aqui, a gente não fica mais com essa insegurança, com esse medo. E a gente consegue transbordar isso para as pessoas, porque você se torna uma pessoa segura, confiante em Deus. E isso é notório, que as pessoas percebem. Você não consegue fingir isso. Isso é uma coisa que transborda na sua vida. Então é por isso que a gente precisa se adaptar, buscar tirar, limpar tudo aquilo que está de ruim na nossa vida para a gente viver de acordo com o que Deus quer, porque Ele só tem o melhor para a gente. O que mais? Na sociedade a gente pode se posicionar com amor, servir ao próximo, que foi o que eu já falei aqui no início. Na internet, a gente pode colocar a nossa autenticidade aí para jogo, para a gente ser quem a gente é, do nosso jeito. Ah, Carla, mas você vai falar com esse sotaque, com esse jeito, e que as pessoas vão... E daí? Quem gostar de mim vai gostar exatamente do meu jeito, como eu sou, como eu falo, com a minha maneira de pensar. E se não gostar, tá tudo bem, porque eu sei quem eu sou. Entendeu? Agora, quando você não está fortalecida em quem você é, você não está com a sua identidade firmada em Deus, aí você vai ficar se moldando a cada um. Uma pessoa vai lá e fala, não, você tem que ser desse jeito. Aí você, ah, não, é mesmo, eu tenho que ser. Aí o outro vem, não, você tem que fazer isso. Aí você começa a ficar se moldando a cada momento. E você não é você. E você não tem como ser luz no mundo se você não está trazendo aquilo que de melhor você tem para a vida das pessoas, que é esse chamado de Deus. Certo? Então aqui eu acho que eu já falei até demais, hoje eu já até ultrapassei minha meta, que minha meta geralmente é fazer ali 30 minutos de live, mas hoje vieram essas coisas para falar e eu acho que tinha alguém aqui que precisava ouvir isso, e esse vídeo depois ele vai para o YouTube. Eu tenho certeza que as pessoas que chegarem nesse vídeo é porque precisam ouvir isso, assim como o despertar espiritual aconteceu na minha vida dessa forma. Apareceu um vídeo para mim que abriu meus olhos espirituais para tudo isso que eu estou vivendo. Então, eu creio que se você está aqui, se você apareceu aqui, não foi à toa. Pode ter certeza que Deus está trabalhando em nossas vidas. E aí eu tenho um combinado, né? Quem está aqui já desde o início do projeto sabe que quem está assistindo pelo YouTube, eu sempre peço que você comente aqui embaixo a frase do dia para eu saber que você chegou até aqui. Eu estou vendo deusas que estão lá todos os dias, indo lá e assistindo as aulas. E se você chegou aqui hoje e não assistiu as anteriores, eu recomendo que você vá lá, o link está na minha bio, 30 dias de reconexão, e você pode acessar as aulas anteriores e assistir, porque tem muita coisa boa para você conseguir se reconectar. 30 dias de reconexão de quê? Reconexão com a sua própria essência, reconexão com o nosso Criador, que é Deus. Então, quando a gente busca se alinhar com Deus, a gente consegue viver o nosso propósito, aquilo que Ele te colocou desde o momento antes dele te colocar no ventre da tua mãe, ele já tinha um propósito específico para a sua vida. Então você só precisa se apropriar disso para você ser essa luz no mundo, como ele nos chama aqui. Então a frase de hoje que eu quero que você, aqui no YouTube, coloque é: eu nasci para brilhar, não para me esconder. Então aqui de novo, ó, como Deus diz, Jesus trouxe aqui, ó. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que é aquilo que eu disse, quando a gente olha para Deus, sabe? Assim, a gente olha para Jesus e a gente busca ser parecido com Ele, naturalmente a gente vai ser essa luz. Não precisa você fazer esforço, não, é você buscar ser parecida com Jesus, porque naturalmente o Espírito Santo ele vai brilhar através de você, e aí você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder ser autêntica do seu jeitinho, mas do seu jeitinho alinhado com a palavra de Deus. Então se tiver algum comportamento seu que precisa ser ajustado, não tenha medo. Ah, Carla, mas eu fui a vida toda assim, agora o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim se eu agora começar a ser diferente? Lembre-se da palavra de ontem. Ontem eu falei que a gente precisa estar aqui na Terra buscando unicamente agradar a Deus. É isso que tem na palavra aqui. A gente só precisa estar preocupado em agradar a Deus. A gente não tem que agradar os homens. Porque se a gente tiver com nossos olhos para agradar homens, a gente dificilmente vai agradar a Deus. Porque o mundo hoje nos chama para fazer tantas coisas de distrações, tantas coisas que distorcem aí a verdade. Mas se a gente coloca nossos olhos na direção certa, que é para os ensinamentos de Deus, eu tenho certeza que os resultados são
os melhores possíveis para a sua vida. Ainda que não sejam aqueles que você queria, porque Deus ele tem infinitamente mais para a sua vida, muito mais do que você sonhou, do que você pensou, mas você só consegue acessar isso quando você está alinhada com isso. Então, esse é o meu convite de hoje, minha deusa. Ultrapassei o horário, mas assim, eu estou muito feliz, porque eu acho que tudo que precisava ser dito aqui nessa live foi dita. E eu espero que você abra seu coração para ouvir essa palavra, que eu creio que é Deus falando através de mim. Oh, a Lu disse, estou amando as lives. Que maravilha! Eu tô aqui também muito feliz de fazer esse trabalho. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu começo aqui hoje de manhã, né? Com a vozinha assim e tal. E começo a falar. Daqui a pouco, eu já tô aqui desse jeito. Terminar aqui, minha filha, já é treinar, já é isso, já é aquilo. Fazer assim, ó, é outro astral. O dia começa outro quando a gente começa o dia aqui, ó, na palavra de Deus, buscando seguir aquilo que Ele tem para nós. Tá bom? Então, fiquem com Deus, que amanhã a gente possa se encontrar aqui às 6:30 da manhã. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas amanhã eu consigo começar às 6:30 da manhã, tranquilamente. E se você não conseguir estar aqui às 6:30, vá depois lá no meu YouTube e assista, porque é ouro em pó, porque é do meu coração. Acredito que é Deus falando através de mim. Então, vai edificar a sua vida, tenho certeza. Então amanhã estaremos juntas aqui no nosso 22º dia, já está acabando, mas até o Dia das Mães temos encontro aqui diários. Então, te espero lá no YouTube, tá bom? Um beijo, fica com Deus.